Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje estaremos realizando a leitura e comentários do texto a seguir. Esperamos que a compreensão e entendimento do mesmo possa te ajudar de alguma forma e assim você e também todos os seus entes possam ter um melhor entendimento de nossa vida diária e possamos lidar da melhor forma possível com as situações que ocorrem em nossa vida. Lhe desejamos uma ótima audição. Capítulo 18. A paranoia entre os sexos. Homens e mulheres têm sido vítimas de uma orientação totalmente errônea, maliciosamente engendrada pelos indivíduos detentores do poder. Através dessa filosofia diabólica que engendrou, o poder econômico-social atiça a paranoia entre os sexos, promovendo a divisão entre eles e, consequentemente, enfraquecendo a ambos, o que torna fácil seu domínio. Enquanto brigam entre si, homens e mulheres vêm servindo sem resistência a milionários e a instituições de poder. No capítulo A Mulher e o Poder, faço uma análise mais detalhada de como aquela está envolvida com tais estruturas de poder. É muito comum a mulher analisar sua situação em função de sociedade masculina, sociedade com valores masculinos, economia masculina, colocando a causa dos problemas em questões sexuais, sem perceber que a maioria dos homens também é escrava do poder socioeconômico. Os próprios homens inadvertidamente pactuam com as injustiças sociais cometidas contra as mulheres, pois são teleguiados pela manipulação de inteligências malévolas a serviço de grupos dominantes. Pais e maridos ajudaram e, em muitos casos, ainda ajudam, sem perceber, a encarcerar dentro de suas próprias casas as mulheres que trabalham sem nenhuma remuneração para beneficiar indiretamente os exploradores da sociedade. Somente o empregado que tem comida, roupa lavada e passada, casa arrumada, cuidado para os filhos, tudo de graça, poderá sobreviver com os salários miseráveis que os patrões lhe pagam. Se ele tivesse que remunerar toda essa mão de obra, tornar-se-ia absolutamente inviável a situação econômica atual. Os homens teriam que imediatamente exigir um aumento de pelo menos 200% em seus salários para manterem essa infraestrutura que os leva a permanecer fora de casa a serviço dos patrões. Vejamos o que aconteceu com os povos dos chamados países civilizados. As mulheres que quiseram manter uma situação de certa dignidade para si mesmas e para sua família foram obrigadas a buscar empregos fora de casa, pois o salário dos maridos não era suficiente para atender à exploração que o poder econômico fazia ao povo através dos bens de consumo, tais como comida, vestuário, eletrodomésticos, transporte, energia, etc., etc. Ao contrário do que muitos pensam, as mulheres se viram obrigadas a ter dois empregos, um fora e outro dentro de casa, trabalhando de 12 a 19 horas por dia para sobreviverem e ainda cuidarem da casa e dos filhos. Os maiores prejudicados com isso são justamente os maridos e filhos, além da própria mulher, evidentemente. E os culpados dessa situação não são os homens, maridos e pais que também são sacrificados, mas somente os donos do poder econômico, que podem ser homens, mulheres ou ambos em pacto. Glamour, uma revista americana para mulheres, publicou a Pesquisa sobre os Pontos de Vista Femininos de 1986, baseada em 800 entrevistas com mulheres entre as idades de 18 a 65 anos de todos os campos de atuação. A pesquisa diz que, abre aspas, 7 entre 10 mulheres que trabalham fora de casa meio período ou período integral disseram ter mais preocupação com suas finanças pessoais este ano do que o ano passado. Fecha aspas. No mesmo artigo dizem, abre aspas,
De acordo com o Departamento de Estatísticas do Trabalho, o pagamento para as mulheres que trabalham na nação somente aumentou 1 centavo de dólar sobre 1984, concedendo-lhes 61 centavos para cada dólar que o homem ganha. E as mulheres profissionais, aquelas que tendem a encarar sua ocupação mais como carreira do que meramente um emprego, ganharam 75 centavos para cada dólar do homem, mais que os 71 centavos um ano antes. Fecha aspas. Isso deixa claro que existe um círculo vicioso alimentado pela exploração econômica. Quanto menor a renda, menor a consciência da mulher que trabalha e vice-versa. Dificilmente uma mulher de baixa renda consegue meios econômicos de se capacitar e deixar de ser uma mera empregada explorada e tornar-se uma profissional, com condições de exigir um pagamento mais justo pelo seu trabalho. Para completar, nota-se que muitas das mulheres que nos anos 70 saíram valentemente para conquistar um lugar ao sol na estrutura econômica agora começam a se decepcionar. De acordo com a mesma pesquisa, 83% sentem que elas têm menos oportunidades do que os homens para ganhar os salários mais altos e quase 3/4, 73%, acham que suas chances para progredir no emprego são menores do que as deles. 77% percebem que têm menos oportunidades em política e 86% sentem que seu acesso a um cargo político foi bloqueado. Coloca-se então a questão: as mulheres são de fato discriminadas pela sociedade ou os homens são mais aceitos e melhor pagos por realmente serem mais capazes do que elas? Eu diria que as duas hipóteses são verdadeiras. Primeiro, a mulher foi muito alienada pela estrutura social, formulada para servir somente aos interesses de pequenos grupos do poder econômico-social, sendo educada para permanecer fora dele. Segundo, os homens, por terem sido desde cedo educados para o serviço escravo ou para o trabalho de capatazes, empresários e chefes de seção que obrigam os escravos a renderem o mais possível pelo menor pagamento para o lucro de seus patrões em troca de umas migalhas a mais em seu próprio salário mensal, realmente tornaram-se de mais-valia para a estrutura econômica da forma como está organizada. Enquanto não houver interesse por parte dos poderosos, a sociedade não proverá condições para que a mulher saia da atual situação, se integre e se capacite para uma função mais digna e atuante como cidadã, profissional, mãe, esposa e ser humano. Minha grande preocupação é que nem as mulheres nem os homens estão cientes de que não existe um abismo entre os sexos, gender gap em inglês, mas existe um grande abismo entre os poderosos e o povo, que o manipulam, dividem-no e criam cisões para poder escravizá-lo sem resistência. Eles fabricam e alimentam a paranoia entre os sexos. Enquanto as mulheres e os homens brigam entre si, os verdadeiros culpados, os exploradores e armadores das intrigas permanecem de fora, sendo poupados dos ataques. Para conseguir isso, tal minoria do poder tem tudo sob seu controle: a educação, a medicina, a psicologia, as editoras, a mídia, rádio, TV, jornais e revistas, a ciência, a política, as empresas, o comércio, os trusts de toda a ordem. Enfim, o povo está nas mãos de inteligências perversas e sofre um processo constante de lavagem cerebral, estando totalmente alheio a essa realidade. Todos vivem conformados e veem a situação como irreversível, sem imaginar que esta não é a verdadeira vida e que algo muito diferente poderia ser vivido a partir de agora, bastando para isso que todos se conscientizassem desse problema. Para entender melhor o que quero dizer, leia A Libertação dos Povos, Psicopatologia do Poder, Norberto da Rocha Kepp, São Paulo, Editora Próton, 1987.